Paz do Senhor, galera abençoada lá de Tapes, aquela igreja bendita do Senhor lá de Tapes, que privilégio poder estar trazendo uma palavra para vocês. E nós temos vindo numa sequência, amados, de palavra. Então esse é o terceiro episódio, nós vamos estar falando sobre igreja. Então eu queria falar assim hoje sobre igreja madura. O que é uma igreja madura de acordo com a visão da palavra? Efésios capítulo 4, versículo 14, diz assim: para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amados, essa é uma palavra de Paulo que ele está trazendo. Primeiramente ele fala dos dons ministeriais ali, dos 5 ministérios da igreja, irmãos. Então ele está estruturando a igreja, mas agora ele fala de algo, querido, ele fala, eu diria assim, da função da igreja. E a primeira coisa, querido, de uma igreja madura, primeira coisa a respeito de uma igreja madura que ele diz, versículo 14, ele diz: para que não mais sejamos meninos, como meninos agitados de um lado para o outro, levado por todo vento de doutrina. Primeira característica, irmãos, de uma igreja madura no Senhor, é uma igreja, querido, que não é como um menino agitado, querido, que uma semana quer uma coisa, outra semana quer outra, muda. Não, é uma igreja, querido, que é firme, sabe? Firme no quê, querido? Na palavra, nos seus propósitos, que conhece a vontade do Senhor. Então, amados, há um modelo de igreja no Novo Testamento que eu e você precisamos ser, que é o que a igreja? Uma igreja firme, que não é uma igreja agitada, sabe, de meninos. E ele diz assim, querido, que levada por todo vento de doutrina e artimanha dos homens, pela astúcia que induzem. Amados, nós estamos vivendo dias, querido, que hoje se tornou tão fácil, irmãos. Você abre a internet, querido, e você tem palavras o tempo todo, se você quiser. Há pessoas pregando o tempo todo, irmãos, e nem todas são pregações a respeito da palavra. Muitas vezes são artimanhas, são palavras com astúcia, irmão. E aí agora, isso lá 2000 anos atrás, o apóstolo Paulo está dizendo, querido, que a igreja madura, ela não se move, irmãos, por esse movimento, sabe? É uma igreja que é firmada. Mas o que é uma igreja madura, irmãos? Então, de acordo com a palavra aqui, diz assim no versículo 15: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Irmãos, uma igreja madura é uma igreja que cresce. Cresce onde? Cresce na verdade. Quem é a verdade? O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade. Ou seja, uma igreja madura, irmãos, é uma igreja, querido, que segue, sabe, que anda na verdade. Mas tem um detalhe aqui, querido: anda na verdade em amor. Muita gente, querido, quer andar na verdade, mas se eu tirar o amor, querido, eu ando muitas vezes em legalismo. E é isso que a gente vê hoje, sabe? A mídia expondo, sabe? Nos expondo como legalistas. Irmãos, eu preciso viver na verdade. Eu não posso arredar um pé da verdade. Mas, querido, eu não posso esquecer do que o Senhor Jesus falou a respeito do amor. Eu preciso andar na verdade, mas em amor. Amor primeiramente por Deus. Amor pelas pessoas, querido, que estão ouvindo, irmãos, o evangelho pela nossa boca, querido. Então, querido, uma igreja madura é uma igreja que anda na verdade, mas anda em amor. Depois ele diz assim: cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Irmãos, você já viu um corpo com 2 cabeças? Há uma cabeça. Ele diz aqui, querido, que é a cabeça, Cristo. Irmãos, a cabeça da igreja é o nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele, querido, quem conduz. Não existe igreja independente, irmãos. Não existe igreja, querido, que possa sobreviver desassociado a esse princípio. Então, amados, eu preciso crescer na verdade, me mover, querido, sabendo que Jesus é o cabeça, sabe? O cabeça da igreja.
Muita gente acha assim, querido, que pode viver a sua fé em casa. Hoje é muito comum, irmãos, as pessoas dizendo: não, eu vivo a minha fé lá em casa, eu assisto pela televisão, hoje até faço tudo pela televisão, só lá. Irmãos, você precisa estar vinculado, irmãos, a uma igreja. Você precisa estar vinculado ao corpo de Cristo, querido, aonde Ele é o cabeça. E como diz o texto aqui, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação. Duas características, irmãos: um corpo ajustado. Ou seja, o que é um corpo ajustado? Que as coisas estão justas no seu lugar, querido. Vocês imaginam um corpo, querido, que os membros estão fora do lugar? Não. Uma igreja, querido, que é uma igreja madura, ela tem, querido, seus membros ajustados, cada um vivendo ali o seu chamado dentro do corpo, tendo Jesus como cabeça. E um corpo que, irmãos, consolidado, um membro, querido, que está consolidado. A palavra consolidado dá uma ideia de soldado, de chumbado, de fixado. Irmãos, quando eu não estou consolidado no corpo, querido, eu estou sempre com aquele sentimento de que qualquer motivo, por qualquer situação com o irmão, com a igreja, qualquer situação, há a possibilidade de abandonar. Irmãos, quando eu estou consolidado, querido, não existe essa opção de abandonar. Então, amados, e aí ele termina dizendo que a justa cooperação de cada parte efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Irmãos, quando nós entendemos isto, que é uma parte, há um chamado, querido, há uma função de Deus para a sua vida, e que o desempenho dessa função, querido, faz com que a igreja cresça em amor. Nós vamos estar sendo, querido, uma igreja madura. E eu queria te desafiar nesses tempos, irmãos, que sejamos uma igreja madura no meio dessa pandemia, irmãos. Que Deus nos abençoe, querido.